Sejam todos muito bem-vindos à terceira parte de resolução deste exame da 12ª classe aqui do canal Matemática Fluente. Se você não assistiu à primeira parte, a segunda parte eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você confira a resolução deste exame, ok? Na primeira parte resolvemos do número 1 até o número 7, segunda parte foi do número 8 até o número 12 e essa parte será do número 13 até o número 16, ok? Então, espero que você goste. Claro, se você estiver a gostar desse material, deixe o like, se inscreva no canal aí e rumo aos 1000 inscritos, ok? Eu conto com seu apoio. Bom, questão número 13, diz assim, como classifica a monotonia a progressão geométrica de termo geral? O n igual a 3 vezes menos 2 elevado a 2n menos 1. Bom, na segunda parte, na questão número 8, o examinador nos deu 3 sucessões e pedia para que a gente determinasse aí a monotonia. Só que como eram 3 sucessões, isso iria dar muito trabalho. Agora, como aqui é uma sucessão, então vou resolver não testando por valores, mas sim através da definição, ok? Bom, essa sucessão será crescente se o AN mais 1 menos o AN for maior que 0, será crescente. Se for decrescente, teremos AN mais 1 menos AN, que será menor que 0, né? Eu só não fiz dessa forma na questão número 8 porque iria dar muito trabalho, eram 3 sucessões, então preferi testar, mas aqui vamos fazer com calma, ok? Então, substituindo o lugar do n por n mais 1, então vamos ter o que? Vamos ter 3 vezes o menos 2 elevado a 2 vezes o n mais 1 menos 1 menos, já estou a aplicar a definição, menos o AN, que é aquela sucessão, 3 vezes o menos 2 elevado a 2n menos 1. Muito bem. E aqui nós vamos desenvolver, vamos ter 3 que multiplica o menos 2. Aqui vou aplicar a propriedade distributiva, então vou ter 2 vezes o n mais 2, ou seja, 2 menos 1 que vai dar 1, então menos 3 que multiplica o menos 2 aqui elevado a 2n menos 1, ou seja, vou ter aqui 2n, como é menos 1, aqui vou aplicar uma propriedade, que é a propriedade da divisão de duas bases iguais e subtrai os expoentes, então isso é a mesma coisa que 3 vezes menos 2 elevado a 2n sobre 3 vezes o menos 2, porque vai se manter a base, subtrair o expoente. Aqui é como se tivesse o expoente 1, ok? E aqui também vou aplicar a propriedade. Vou ter 3 vezes o menos 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a menos 2, não elevado, ok? Vezes 3 elevado a menos 2, né? Porque vou manter a base, vou somar os expoentes. Aqui eu vou manter menos 3 vezes menos 2 elevado a 2n sobre 3 vezes o menos 2. Agora, esse 3 vezes menos 2 elevado a 2n eu vou manter em evidência, ok? Continuando aqui, vou ter o seguinte, 3 vezes o menos 2 elevado a 2n, que vai multiplicar o 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6, vou manter aqui, menos, aqui eu vou tirar este termo, então vai ficar 1 lá em cima, sobre o 3 vezes menos 2, aqui que vai dar menos 6, ok? Assim, vou ter 3 vezes menos 2 elevado a 2n, que multiplica, aqui vou ter menos com menos que dá mais, ou seja, vou ter menos 6 mais 1 sobre 6, ok? Assim eu vou ter 3 vezes o menos 2 elevado a 2n, eu vou ter, bom, espaço aí já está acabando, né? 6 vezes menos 6 vai dar menos 36, menos 36 mais 1 vai dar menos 35,
Então vou ter menos 35 sobre 6. E aí eu vou continuar para cá. Bom, como é uma multiplicação, então vou dividir aqui por 3, vou dividir aqui por 3. Esse menos eu posso colocar aqui à frente. Então vou ter menos o menos 2 elevado a 2n vezes o 35. Como dividir por 3 aqui vai ficar 1. Então 6 dividido por 3, né, vai dar 2. Agora, vamos analisar uma coisa aqui. Bom, o menos 2 elevado a 2n, isso sempre será positivo, porque esse expoente sempre será par. Você vai substituir aqui por 0, você terá 2 vezes 0, esse menos elevado a 0 vai dar 1, ok? Multiplicando por isso vai dar um valor positivo, ok? Substituindo por 1 vai dar 2, um expoente par. Por 3 aqui, 3 vezes 2 dá 6, um expoente par. Ou seja, isso tudo sempre será positivo. No entanto, como tem um sinal negativo aqui, então isto vai ser negativo. Então, isso caracteriza uma sucessão decrescente. Por ser uma sucessão decrescente, a opção correta será a linha B, ok? A linha B é a linha correta, ok? Espero que vocês tenham entendido. Claro, poderia também ser substituindo aqui, né, por valores, irá também perceber que é uma função decrescente. Eu fiz aqui para que a gente possa compreender melhor. Então vamos à segunda questão. Número 14. Para a progressão geométrica 2, 6, 18, 54, qual é a soma dos 10 primeiros termos? Bom, primeiro vamos precisar do primeiro termo, que é o A1. O A1 aqui no caso é 2. E vamos precisar aqui da razão. A razão a gente encontra a partir da divisão entre o termo seguinte e o seu antecedente. Então 6 dividido por 2 dá 3, ok? 6 dividido por 2 dá 3. E aí é só a gente calcular. Temos aqui a soma. Claro, o n, que é a quantidade de termos, será 10. Então vamos ter que o S10 aqui será igual. Aqui a fórmula é A1 vezes o R elevado a n menos 1 sobre, né, o R menos 1. O R nesse caso é a razão. Então, somatório dos 10 termos será igual a quanto? Bom, vamos ter aqui o A1 é 2, então vou colocar aqui 2 vezes o R, que é a razão, é 3, então vou ter 3. O N, a quantidade de termos, é 10 menos 1. R menos 1, a razão é 3, menos 1 dá 2, então corto 2 com 2, então terei que a soma dos 10 primeiros termos será igual a 3 elevado a 10 menos 1, ok? Bom, fazendo essa conta aqui, o somatório dos 10 termos será igual a 3 elevado a menos 10. Faça na sua máquina calculadora, dá 59.049. Só que tem esse menos 1. Então o somatório dos 10 termos vai dar 59.049 menos 1 vai dar 59.048. 59.048, que é a alternativa C. 59.048. Vamos para o exercício número 15. Diz assim: numa sucessão tem 4 termos. Os 3 primeiros, ou seja, numa sucessão tem 4 termos, não 3. Numa sucessão tem 4 termos. Os 3 primeiros formam uma progressão geométrica de razão 2. E os 3 últimos formam uma progressão de razão 4. Olhando para as alternativas, podemos ver que começa do número 2, ok? Então vamos lá começar do número 2. Bom, como começam do número 2, então vamos ter aqui o número 2. Eles dizem que tem 4 termos, então vamos ter aqui primeiro termo, segundo, aliás, são 4, desculpe. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Então, começando do número 2, né? Dizem aqui que os três primeiros termos formam uma progressão geométrica.
de razão. Então, os 3 primeiros termos formam uma progressão geométrica de razão 2, ok? Os 3 primeiros. Então, 2 vezes 2, porque a razão é 2, então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Vamos parar aqui, porque os 3 primeiros termos aqui formam uma progressão geométrica. Agora, diz aqui que os 3 últimos formam uma progressão aritmética de razão 4. Então, esses 3 últimos vão formar uma progressão aritmética de razão 4. Então, 8 menos 4 dá quanto? Dá 4, que é a razão. Então, vamos somar. 8 mais 4 vai dar 12. Pronto. Quais são os referidos termos? Os referidos termos são 2, 4, 8 e 12. 2, 4, 8 e 12 é a alternativa D. 2, 4, 8 e 12 é a alternativa D. Vamos para o número 16. Número 16. Observa os gráficos de f de x, h de x e g de x a seguir. Qual das funções tem limite em x igual a 2? Bom, nós temos essas funções aqui representadas graficamente. Querem saber qual das funções tem limite em x igual a 2? Bom, para essa função f de x, podemos ver quando x tende a 2, quando x tende a 2 à direita, podemos ver que aqui tende a um mais infinito, tá vendo? Tende a um mais infinito. E quando x tende a 2 à esquerda, tende a 0, ok? Dá 0. Quando x tende a 2 à esquerda, vai dar 0, enquanto quando x tende a 2 à direita, dá mais infinito. Então, esta função não tem limite, porque nós sabemos muito bem que para que um limite exista, é necessário que os limites laterais sejam iguais, e não é o que acontece nesta função. Vamos lá ver aqui na função h de x. Bom, quando x tende a 2 à direita, podemos ver que tem a sua ordenada sendo 2. E quando x tende a 2 à esquerda, então a sua ordenada é 1. Ok? Então, esta função também não tem limite, porque os limites laterais não são iguais. Agora, vamos lá ver para a função g de x. Quando os valores, né, tendem a 2 à direita, né? Quando o x tende a 2 à direita, a abscissa é exatamente, ou seja, quando x tende a 2, o valor do limite é exatamente 1. E quando x tende a 2 à esquerda, o valor desse limite é 1 também. Então, essa função aqui é que tem limite. Este ponto aqui, você não deve confundir, ok? Porque este ponto aqui não está a representar esta função, porque essa função nem sequer corre neste ponto, ok? Nem sequer ocorre neste ponto. Este ponto não está definido para esta função aqui. Não está definido, então essa função é que representa o limite quando x tende a 2, que é exatamente g de x é a alternativa D, ok? Alternativa D é a alternativa correta. Bom, repara uma coisa, tu não podes confundir, por exemplo, quando o examinador pergunta qual é o valor de x para, ou seja, pode perguntar o seguinte, qual é o valor do x, pode ser assim, qual é o valor do x para que essa função seja contínua? Bom, para que essa função seja contínua, os limites laterais primeiros devem ser iguais. Primeiro, o limite deve existir. E segundo, o limite deve ser igual ao valor da função que está definido naquele ponto. Neste caso, se formos a falar de continuidade de uma função, podemos ver que neste ponto onde o examinador pediu o limite, a função não é contínua, tem uma bolinha aberta aqui. Nós temos aqui um ponto de descontinuidade eliminável, porque a gente pode sim eliminar esse ponto para que essa função seja contínua. No entanto, não é o que o examinador quer. Ele quer saber apenas o limite, ok? Então, os limites existem, entretanto, a continuidade não. Então vamos terminar por aqui. Continue assistindo os vídeos.
Os links da primeira e segunda parte estão na descrição do vídeo e vejo você na quarta parte de resolução dessas questões. Um abraço.